Olá, galerinha do quarto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem, porque hoje eu trouxe aqui para vocês a correção das atividades sobre o uso da vírgula, certo? Que está lá no livro do módulo 2, nas páginas 16 e 17, certo? Vamos lá? Antes, para que a gente dê continuidade para fazer as correções, é importante trazer aqui um pequeno resumo do que nós falamos na explicação anterior sobre o uso da vírgula, certo? Então, existem três casos aí especiais que nós estamos trazendo, que é o seguinte: a primeira coisa que não tá descrita aí no slide, mas que é importante falar, que é o seguinte: a vírgula, ela indica aí uma pausa, certo? Então, a vírgula, ela vai sempre ser utilizada quando for necessário que, no discorrer deste texto, seja feita uma pequena pausa, certo? Além disso, em quais outras situações eu devo, então, fazer o uso da vírgula? A vírgula, ela também será utilizada para separar o vocativo. Professora, vocativo, não me lembro o que é isso. Então, o vocativo, ele traz a identificação do personagem, daquela pessoa com quem você está falando naquela conversa, certo? Então, ele vai trazer ele vai indicar quem é a pessoa com quem eu estou conversando, certo? Então, Sofia, vírgula, por favor, me passe o lápis, certo? Então, quando eu falo Sofia, vírgula, isso é um vocativo, certo? Joaquim, vírgula, pegue o livro, entendeu? Joaquim é o vocativo. Por quê? Eu estou indicando com quem é com quem eu estou falando, quem é o personagem, certo? Então é o seguinte, no segundo caso, também a vírgula é utilizada para fazer enumerações. Ah, como assim, professor, enumerações? Sempre que eu tiver vários elementos para fazer a construção de uma frase, de uma oração, de um texto, eu preciso, então, enumerar, certo? Então, por exemplo, olha aí o exemplo que nós trouxemos. Vou convidar a Márcia, o Pedro, a Marina e a Marina para minha festa, certo? Então, olha lá. Ele trouxe a enumeração separado por vírgula, ok? Então, eu poderia dizer assim: foram na festa da Mariana os nossos colegas João, Antônio, Mateus, Igor e a Joaquina, certo? Então, todos eles eu vou botar aí, entre cada um desses elementos, eu vou fazer a utilização da vírgula. Vocês perceberam que na hora que eu falo a frase, eu dou uma paradinha, certo? Eu faço uma pequena pausa para indicar que ali está sendo feito o uso da vírgula, certo? Então, olha lá, um outro caso de enumeração e do uso da vírgula. Então, fomos ao supermercado e compramos batatas, vírgula, beterraba, vírgula, banana, vírgula, cebola, vírgula, e mais alguns condimentos. Vocês entenderam? Nesse caso, a gente faz a enumeração e faz a separação de cada um desses elementos, até para organizar a disposição deles na minha oração, certo? E além disso, nós também podemos fazer o uso da vírgula para marcar um aposto explicativo. Mas, professora, o que é o aposto explicativo? Então,
O aposto explicativo é aquela parte da frase que vai explicar a você ou vai informar a você alguma coisa, certo? Então, olha lá o exemplo. Por exemplo, viva o Thunderboy, vírgula, o herói da cidade, certo? Então, se eu dissesse aí, viva o Thunderboy, você podia me dizer, mas quem é o Thunderboy? Eu não sei quem é o Thunderboy. Então, ficava ali uma coisa, uma informação, né? Meio solta. Aí, ele vem aqui, agora o aposto explicativo. Depois do Thunderboy, vírgula, o herói da cidade. Porque agora eu estou dizendo que o Thunderboy é o herói da cidade. Então, eu estou explicando a você quem é o Thunderboy, certo? O Thunderboy é o herói da cidade, ok? Então, quando eu faço essa explicação, quando eu trago essa explicação, tá? Para o contexto dessa frase, eu estou, então, fazendo a marcação de um aposto explicativo, ok? Então, vamos lá fazer as correções? Então, é o seguinte, lá na página 16, nós temos a questão 1 que pede o seguinte, do enunciado. Analise o trecho do conto A Espada, lido na seção Roda de Leitura, certo? Essa seção de roda de leitura foi aquele texto que nós lemos sobre a espada e o Thunderboy. Vocês se lembram? Onde o Thunderboy ganha uma espada durante a festa de aniversário dele. E aí ele então assume a missão dele, que é ser um herói, certo? Um herói chamado Thunderboy, ok? E aí o texto fala um pouco do diálogo dele com o pai, que achava que era uma brincadeira, certo? É só para a gente relembrar aí qual é o texto que está sendo mencionado aí no enunciado da questão 1, certo? E aí, olha lá, no quadrinho está dizendo qual o trecho especificamente, tá? O trecho diz, pai, eu sou o Thunderboy, que é uma das coisas que o menino diz para o pai, certo? Então, olha lá. Qual é o papel da vírgula nesta fala? Ela vem como um vocativo, como um aposto ou como enumeração? Me diga você aí. A vírgula, nesse caso, ela vem como vocativo. Por quê? Porque ele traz a explicação, ele diz o nome do personagem que está sendo chamado, certo? Ou da pessoa ali que está conversando com o garoto, certo? Então, essa vírgula aí, pai, vírgula, eu sou o Thunderboy. Pai identifica quem é o personagem, por isso, se ele identifica, ele então será um vocativo, certo? Aí a questão de número 2. Tem um enunciado que diz o seguinte: leia o seguinte trecho da mesma crônica. Vamos ler o quadrinho abaixo? Olha lá. Ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Ponto. Aí nós temos aí a letrinha A, que pergunta, resumindo, o que o menino fez durante o dia? Bom, aí nós vamos lá no texto. Primeira coisa, ele passou o dia correndo. Então, ele correu, certo? Depois, comendo cachorro quente e sorvete. Então, comeu, ok? E depois, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Depois, brincou ao longo do dia, certo? Então, o menino correu, comeu e brincou ao longo do dia, certo?
Vocês percebem aí que há uma enumeração, que a vírgula ela é utilizada nesse caso para enumerar as ações que o menino teve aí ao longo do dia dele. Olha lá, então ele fez mais de uma coisa, olha lá. Ele correu, 1. Comeu, 2. E brincou ao longo do dia, 3. Certo? Então, essa vírgula foi utilizada aí para fazer a enumeração, ok? Dos elementos desta frase. Aí a letrinha B. Qual é o papel da vírgula no trecho que mostra essas ações? Então, olha lá, só para reforçar o que eu já tinha falado. A vírgula, neste caso, ela vem organizar a lista de ações que o menino teve ali durante o dia, certo? E aí, essa vírgula vem separar os elementos, né? E enumerar cada um deles, certo? Então, esse foi um exemplo que eu dei lá no momento que eu fiz a lembrança sobre o conteúdo, foi o segundo ponto que nós falamos, certo? Que a vírgula, ela também é utilizada para enumerar, certo? Os elementos de uma oração. Aí nós temos aí a questão 3, que pede no enunciado para que você leia o outro trecho da crônica, ok? Olha lá no quadrinho. A espada passa um novo Thunderboy e a cada geração. Aliás, a espada passa um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no vale sagrado de Ben-Tael, há 7.000 anos, e foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. Ok? Então, olha lá. A letrinha A pede o seguinte, para você sublinhar no trecho citado, tá? Aqui nesse quadrinho, a parte que explica quem é o Ramil. Então, olha lá, já vamos para o finalzinho. E foi empunhada por Ramil, vírgula, o primeiro garoto trovão. Então, quem é Ramil? Aí logo vem a explicação depois da vírgula, que é o nosso aposto, certo? Vírgula, o primeiro garoto trovão. O Ramil é então o primeiro garoto trovão, certo? E aí você vai grifar aí onde tem esse risquinho rosa embaixo do texto, que vai desde a palavrinha lá, Ramil, até trovão, ok? E depois nós temos aí o enunciado da letra B, que pergunta: qual é a função da vírgula no texto que você selecionou? Bom, complementando o que nós já havíamos falado, a vírgula neste trecho, ela separa a palavra Ramil do aposto explicativo. Então, ela traz um termo e depois da vírgula, ela explica, certo? Ela fala para mim, ela vai explicar para quem está lendo quem é o Ramil, certo? Ou seja, que é a explicação de quem é o Ramil, que é o primeiro Thunderboy, certo? Primeiro garoto trovão, ok? Agora, nós temos aqui a questão 4, que pede o seguinte, para que você use as vírgulas para separar os vocativos das frases. Então, os vocativos são aqueles que identificam algum personagem ou alguma coisa que está sendo tratada no texto, certo? Então, olha lá, letrinha A. A letra A está dizendo o seguinte, eu vou ler como se não tivesse vírgula e depois a gente vai pontuando, tá bom? Letra A. Mãe, eu não aguento mais esperar o tempo passar. Letra B. Sabia, Márcia, que brincar é um bom passatempo? Aliás, desculpem. Sabia, Márcia,
que brincar é bom para passar o tempo. E a letrinha C. Para ver o tempo passar, minha netinha, conte as nuvens, certo? Então, olha lá, eu estou identificando. Na primeira frase, eu tenho a vírgula depois da palavrinha mãe. Eu não sei se vocês conseguem identificar. As vírgulas, elas estão marcadas aí já em rosa, certo? Então, olha lá. Na letrinha A, eu tenho uma vírgula depois da palavra mãe. Mãe, eu estou identificando quem é o personagem, certo? Mãe, eu não aguento mais esperar o tempo passar. Agora lá na letrinha B, sabia, vírgula. Por que vírgula? Porque agora eu vou identificar essa pessoa, ok? Sabia, Márcia, que brincar é um bom passatempo. Então, olha lá, eu tenho uma vírgula antes do nome e depois do nome, certo? Que é o meu vocativo. E lá na letrinha C, para ver o tempo passar, minha netinha, conte as nuvens. Para ver o tempo passar, quem? Quem vai ver o tempo passar? E aí eu venho entre vírgulas, certo? O vocativo que diz minha netinha, tá? Então, minha netinha, nesta frase, é o vocativo, combinado? E ela está, então, aí separada, ela está isolada aí por duas vírgulas, antes e depois, certo? Para trazer a identificação específica do que eu quero dizer nessa frase. Aí nós temos lá, letra 5, quinta questão, que pede o seguinte: use as vírgulas para enumerar as palavras. Lembra? Para organizar, para separar os elementos, certo? Então, olha lá. Letrinha A. Relógio, calendário, anuário e agenda contam o tempo. Eu fiz essa leitura como se não tivesse vírgula nenhuma, tá? Aí depois a gente volta e vem registrando aonde eu preciso utilizar a vírgula para enumerar. Já que nessa frase eu tenho vários elementos, certo? Então, olha lá. Relógio, vírgula, calendário, vírgula, anuário e agenda contam o tempo, certo? Letra B. Os minutos, vírgula, os segundos, vírgula, as horas e os dias marcam o tempo, certo? Letrinha C. Podemos dividir o tempo em passado, vírgula, presente e futuro, certo? Em todos os três casos, nós tivemos aí o uso da vírgula sendo utilizado para fazer a organização e a enumeração dos elementos, tá? E aí, na questão 6, use as vírgulas para isolar o aposto explicativo, certo? Na própria palavra, eu já tenho aí o que é o aposto. Ele vem explicando, tá? Alguma coisa. Então, olha lá. O relógio, vírgula, uma invenção muito antiga, tá? Então, uma invenção muito antiga. O que é o relógio? O relógio, ele nada mais é do que uma invenção muito antiga. Então, uma invenção muito antiga é o meu aposto explicativo, porque ele está me dizendo que é o relógio, certo? É usado até hoje. Letra B. A hora, vírgula, que é uma medida de tempo, vírgula, tem 60 segundos. Então, olha lá, a hora, tá, o que tem a ver a hora? A hora que é uma medida de tempo, tá? Então, aqui, entre essas duas vírgulas, eu tenho aí a explicação sobre o que é a hora. Então, eu tenho uma vírgula depois da palavra hora e tenho uma vírgula depois da palavra tempo, certo? E aí, na letrinha C, que diz o seguinte: o futuro, o momento sempre distante,
do nosso presente, certo? Então, aí, nesse caso, eu vou utilizar a vírgula somente depois da palavra futuro, ok? E aí, nós temos aí como atividades sugeridas as atividades do livro de atividades complementares, nas páginas 12 e 13, ainda sobre o uso da vírgula, certo? Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.